Bom dia, amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar novamente com os irmãos domingo pela manhã, estudando a palavra do Senhor. E o nosso estudo domingo pela manhã tem sido sobre discipulado cristão. Portanto, hoje nós vamos dar prosseguimento. O nosso último estudo foi sobre lidando com os pecados uns dos outros. E hoje nós vamos tratar sobre o tema ensinando e aprendendo uns com os outros. Amém, meus irmãos? Gostaria que nós abríssemos a nossa Bíblia em um texto-chave que se encontra em Jeremias, no capítulo 9, versículo 23 e 24. Livro de Jeremias, capítulo 9, versos 23 e 24. Jeremias 9, 23 e 24. Em reverência ao nosso Senhor, vamos realizar então a leitura da palavra. Assim diz a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Vamos então ao nosso Senhor em oração. Pai amado e querido, Deus eterno e santo, te agradecemos, Senhor Deus, por tu nos ensinar por meio da tua palavra, Pai. Que nesta manhã, Senhor Deus, em mais este dia que o teu povo se reúne, o teu santo dia, para aprender de ti, nós te rogamos, purifica o nosso coração, Senhor. Santifica-nos, Senhor Deus, aperfeiçoa a nossa mente. Conduz-nos, Senhor, de maneira agradável a ti. Porque nós te pedimos no nome santo de Cristo, Pai. Haja em nosso favor, Senhor Deus. Haja em nosso favor para a glória do teu nome, Pai. Haja em favor do teu povo. Ilumina a nossa mente e o nosso coração, ó Deus. Em Cristo te suplicamos e te agradecemos. Amém, Senhor, e amém. Amados irmãos, nós estamos então diante de uma passagem muito importante na qual o Senhor está dizendo ao povo de Israel que o homem ele não tem motivo algum para se gloriar em questões terrenas, que aquele que se gloria deve se gloriar em conhecer a Deus e entender o Senhor. E o Senhor acrescenta, ele diz, porque destas coisas me agrado. Portanto, o que o Senhor está nos comunicando aqui é que o Senhor se agrada quando o seu povo ele se dedica em conhecê-lo. O Senhor se agrada quando o seu povo tem como a maior honra, aquele que glorie-se em mim, entender e me conhecer. Quando o povo do Senhor se sente honrado, tem o seu maior prazer em conhecer a Deus, é um relacionamento com Ele. A palavra entender e conhecer aqui, elas são complementares. Então o Senhor nos mostra que existe um conhecimento real e objetivo dele, tá? Mas que esse conhecimento real e objetivo do Senhor, ele não se esgota no campo intelectual, mas é um conhecimento do coração, um relacionamento com ele. Um conhecer por meio da compreensão de quem Deus é, mas também da experiência, de experimentar quem ele é. Quando nós vamos até João, no capítulo 17, indo agora aqui então para o Novo Testamento, João 17, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele faz uma complementação, né, no caso, a progressividade da revelação, como nós temos estudado, e o Senhor Jesus então expande essa palavra, né? Olha só o que o Senhor diz em João 17. O Senhor aprofunda esse significado aplicando isso à sua pessoa agora. João 17, 2.
Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste, e a vida eterna é esta, qual é a vida eterna? Que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu me deste, guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Meus irmãos, formidável isso aqui. Jesus Cristo então diz, assim como em Jeremias, que a vida eterna se encontra em conhecer a Deus e conhecer o Senhor Jesus Cristo. E Jesus diz, olha, e eu te manifestei a eles. Eu te manifestei a eles por meio da obra, por causa da minha encarnação, mas Jesus aqui enfoca que ele nos entregou a palavra de Deus, né? Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam e verdadeiramente têm conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Vamos lembrar aqui, meus irmãos, que o ministério de Cristo ele havia sido anunciado. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele vem, ele encarna, ele vive e ele morre em cumprimento à palavra de Deus. Isso aqui é muito interessante, porque quando nós falamos então sobre conhecer a Deus, conhecer a Cristo, nós estamos falando sobre conhecer a sua palavra. Nós estamos falando sobre ser ensinados pelo próprio Deus sobre quem ele é, sobre a sua obra de redenção, sobre o ser e o caráter do nosso Salvador, por meio da palavra. E quando nós voltamos, então, aqui em João, no capítulo 14, o Senhor Jesus Cristo já havia dito isso aos seus discípulos. Vamos voltar aqui para o capítulo 14, versículo 21. 14, 21 de João. Olha só o que o Senhor Jesus ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me amar será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não os Iscariotes: Senhor, de onde vem que te há de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. O Senhor Jesus Cristo está dizendo, então, que ele se revela, ele se manifesta, ele se dá a conhecer por meio da palavra, meus irmãos. Isso aqui é algo maravilhoso. Quando nós estamos diante da palavra de Deus, quando nós estamos falando sobre leitura, ensino e aprendizado da palavra do Senhor, nós estamos falando sobre sentar aos pés de Cristo e aprender dele, porque essa é a voz dele. A palavra é Deus falando a nós sobre ele mesmo. Deus ele se dá a conhecer e o próprio Deus se explica a nós. E o próprio Senhor se revela a nós. Quando nós estamos falando sobre conhecer a palavra, nós estamos falando sobre conhecer a Deus e o Senhor Jesus Cristo, a quem ele enviou. Nós precisamos com urgência entender isso, meus irmãos. O Senhor, portanto, ele age por meio da sua palavra. Cristo é a palavra encarnada de Deus. O Senhor, ele gera a sua igreja por meio da palavra. O Senhor sustenta o crente por meio da palavra. É por meio da palavra que o Senhor nos fortalece, nos purifica, aperfeiçoa o nosso relacionamento com ele. É por meio da palavra que o Senhor se dá a conhecer a nós. É por isso que o Senhor, então, exige que nós, como cristãos, tenhamos a palavra dele como centro da nossa vida. Que tudo que nós façamos à luz da sua palavra, que tudo que nós conhecemos sobre Deus está revelado na palavra, é aqui que nós conhecemos os atributos do Senhor, o seu plano, a sua vontade. Ele está revelando-se aqui a nós, meus irmãos. Portanto, é muito estranho quando uma igreja
ela não tem a palavra como seu centro. É muito estranho quando um crente não tem sede e fome pela palavra de Deus. Muitas pessoas elas têm dito que querem conhecer a Deus e se aprofundar em um relacionamento com Ele, mas ao mesmo tempo ignoram, desdenham, rebaixam, tratam a palavra do Senhor como algo de segundo plano. Contudo, o Senhor é claro que aprove a Ele se revelar na palavra, a salvar os que creem pela loucura da pregação, a trazer fé pelo ouvir a sua palavra, a purificar a igreja por meio da palavra. O Senhor ora, dizendo: Senhor, santifica-os na verdade, em João 17, a tua palavra é a verdade. Portanto, meus irmãos, fora da palavra não há conhecimento verdadeiro e genuíno de Deus. E como nós falamos, essa palavra ela é viva. Quando nós falamos sobre conhecer a palavra, não estamos falando sobre acúmulo intelectual, sobre acúmulo de informação, muito além. Né? Estamos falando sobre ouvir o próprio Deus falando a nós, experimentar da glória do Senhor que emana da palavra e auto-autentica a sua palavra. Nós estamos falando sobre um relacionamento no poder do Espírito, a se relacionar com a palavra de Deus, ouvir o Senhor na palavra, conhecer o Senhor, aprender dele é um ato pessoal, é um ato do coração. Nós o conhecemos para viver para ele. É para isso que nós somos chamados. Entender e me conhecer, entender e ter um relacionamento comigo, entender e viver para a glória do meu nome. É para isso que nós somos chamados. Dito isso, nós temos então uma obrigação do crente em 3 níveis de constante aprendizado e ensino da palavra. O primeiro nível é o nível individual. Né? Salmo 1 nos diz: feliz ou abençoado, tá? É o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui, no João 14, 21, que nós acabamos de ler, o Senhor diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele pela palavra. Meus irmãos, portanto, há uma obrigação individual do crente em buscar conhecer o Senhor, o seu Deus, o seu Senhor. E, portanto, o primeiro nível de aprendizado é o nível que se dá de maneira individual. Eu, no meu dia a dia, lendo a palavra do Senhor, como o salmista diz no Salmo 1, me dedicando a meditar de dia e de noite na palavra do Senhor, e assim vindo a conhecer ao Senhor Jesus Cristo, a Deus, os seus atributos, o seu caráter, o seu ser, o seu plano de redenção, a forma como ele atua e intercede por nós hoje, a forma como, qual é o padrão que o Senhor exige de mim, como crente, como servo dele. O Senhor nos orienta e nos guia em todos os âmbitos da nossa vida por meio da palavra. Portanto, o primeiro nível de conhecimento e de dedicação em se relacionar e conhecer o Senhor pela palavra é individual, uma responsabilidade que começa em mim. Tem que partir de mim. Porque os outros 2 níveis que nós vamos ver, eles só serão possíveis se de fato existir um coração regenerado e converso que ama a Deus e deseja conhecê-lo. O segundo nível, então, é o nível familiar. Nós vamos ler 2 textos, um no Antigo Testamento e um no Novo Testamento, tá? Sobre essa responsabilidade, então, familiar de ter uma família que está buscando conhecer a Deus, uma família que se dedica em conhecer ao Senhor. Vamos a Deuteronômio 6. Aqui o Senhor, então, está trazendo de volta, né, fazendo uma recapitulação dos preceitos que haviam sido entregues a Israel. E no versículo 1 diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordenei, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Todos os dias da vida. Como? Como meu filho? Como o filho do meu filho?
O que eu tenho que fazer então, Senhor, é quando a minha criança ela tiver uma determinada idade, que eu aqui estabeleço na minha cabeça, eu levo ela para a escola dominical, aqui no Antigo Testamento eu levo ela para o Rabi a ensinar, é isso que eu tenho que fazer para que eles aprendam os teus estatutos e os teus mandamentos e assim possam viver de maneira agradável a ti? Não. Olha o que diz o versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e dela falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverá no umbrais da tua casa e nas tuas portas. O aprendizado do Senhor, ele inicia no âmbito familiar. As primeiras lições sobre Deus, a criança, é dado pelos pais. Mas olha o que o Senhor diz primeiro, né? Estas palavras te ordeno, estarão no teu coração. Se a palavra não estiver no coração, como é que eu vou transmitir aos meus filhos? Mas essa é uma responsabilidade do crente. A criança, ela deve aprender do Senhor no seu lar. A conversa de um verdadeiro crente é uma conversa bíblica e santa que fala de Deus. Portanto, ele diz, falarás assentado na tua casa. Quando eu estiver conversando com os meus filhos, eu não vou estar conversando coisa inútil. Tudo bem que nos dias de hoje, o próprio diálogo entre pai e filhos tem sido algo extremamente raro. Os pais têm entregado a criação dos seus filhos a youtubers da pior índole possível. Homens que têm canais para crianças e são sujeitos perversos, ensinam desobediência, ensinam incredulidade, ensinam zombar de Deus, ensinam coisas bizarras para as crianças, e os pais têm entregado, então, esse momento de diálogo e de ensino sobre a vida cristã, a piedade e o próprio Deus aos filhos. Quando conversam com os filhos é para incentivá-los a buscar ganhar dinheiro, a estudar direito. Isso nada tem sentido se não for feito para Deus. Portanto, há uma dedicação e a necessidade de que os pais retornem, porque isso é responsabilidade de vocês, pais. Ensinar as crianças sobre Deus é responsabilidade dos pais, principalmente do cabeça da família, o homem. Quando nós vamos, então, ao Novo Testamento, em Efésios, no capítulo 5, nós vamos ver que o Senhor aqui falando sobre o dever dos maridos em relação às suas esposas, ele traça um paralelo do relacionamento entre Cristo e a igreja. E ele fala que uma das formas de que o marido vai cuidar da sua esposa é purificando-a por meio da lavagem da água pela palavra, ensinando a doutrina à sua esposa. Olha só o versículo 25 do capítulo 5. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É dever do esposo, então, a liderança espiritual do lar. É dever do esposo, então, chamar a sua esposa e reunir os seus filhos em torno da Escritura, para o culto dominical, para aprender da palavra. É o esposo que deve puxar a adoração no lar. No capítulo 6, diz, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E alguns pais pararam aqui. E eles repetem de cor isso para os seus filhos. Mas olha só o que diz o versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os. Como? Na doutrina e admoestação do Senhor. Portanto, é dever dos pais o ensino. O aprendizado sobre Deus se inicia no lar. Nós precisamos entender isso. A criança, ela deve aprender, se ela tem pais crentes, estamos falando sobre famílias cristãs, ela tem que aprender no lar sobre Deus. Se existe uma família que professadamente é cristã, então o ensino sobre o Senhor vai iniciar no lar, deve iniciar do lar, isso é uma responsabilidade de vocês.
E com relação aos homens, quão triste é saber que a esposa tem que se esforçar como se ela tivesse que lutar contra um leão para levar o esposo a ler a Bíblia, a orar, a fazer o culto doméstico, a ir para o culto dia de domingo. Isso é uma vergonha, homens. Se você tem experimentado disso, sabe que isso é uma vergonha, a masculinidade bíblica, isso é uma vergonha para você. Você acha que está fazendo muito, sustentando a sua família, você não faz mais do que a sua obrigação. E a principal obrigação você está negligenciando, porque acha que por trabalhar e colocar comida dentro de casa, você já fez todas as suas obrigações diante de Deus. Você está muito aquém disso. E a saúde espiritual da sua família? O que adianta os seus filhos irem muito ricos e abastados para o inferno? Você tem amado a sua família? A prova disso é que você prega a Cristo no seu lar. Se a sua esposa tem tido esse peso, esse fardo, rompa com isso hoje e assuma a responsabilidade de guiar a sua família para a glória e honra do Senhor, a ensinar os seus filhos sobre Deus, a cuidar da sua esposa. Isso é responsabilidade do cabeça do lar. As famílias que o cabeça não é crente, ele está em falta para com Deus, ele vai responder sobre isso, mas então os que são crentes devem estar responsáveis por puxar essa adoração no lar, por orarem, evangelizarem as suas famílias, mas constantemente está deixando claro no lar de que o propósito do Senhor é que a família se reúna em adoração ao seu nome. Vimos, portanto, um nível individual de aprendizado. Esse nível individual, então, eu aprendo para poder ensinar. Não tem aprendizado não tem ensino, sem aprendizado. Você não pode ensinar alguém se você não dá a conhecer, se você não se esforça primeiramente por aprender ao Senhor. Portanto, o ensino ele inicia no coração de maneira individual e ele então vai para o próximo nível, que é o nível familiar. Né? O terceiro nível de aprendizado é o nível congregacional. Nós vamos aqui então em Colossenses, no capítulo 3. Olha só o que diz a palavra do Senhor em Colossenses 3. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. O terceiro nível de aprendizado se dá no âmbito congregacional. Né? Nós vamos tratar disso um pouco mais à frente, mas o Senhor tem como foco, centro e propósito que a sua palavra seja anunciada no meio do seu povo. No Antigo Testamento, portanto, o Senhor vai levantar profetas para fazer isso, explicar e pregar a palavra ao povo, para que o povo seja guiado. No Novo Testamento, ele levantará pastores para fazer a mesma função de pregar, anunciar, ensinar a palavra do Senhor. Mas aqui, Paulo está falando sobre o culto, ou seja, a palavra de Cristo habite em vós transbordantemente, em toda a sabedoria, de maneira que vocês possam ensinar e admoestar uns aos outros, incluindo aqui os elementos do culto. E aqui ele fala sobre salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Ou seja, quando o culto ele é ordenado à luz da Escritura e ele tem como conteúdo em todos os seus elementos a palavra, o crente ele está aprendendo da palavra do Senhor. O crente aprende da palavra do Senhor na congregação, primariamente por meio da pregação. Nós vamos estudar sobre isso. O crente aprende do Senhor no culto por meio da leitura da palavra, por meio das ordenanças que anunciam o evangelho de maneira visível e também cânticos espirituais. Por isso é importante, meus irmãos, que nós venhamos a cantar conteúdo bíblico, porque nós estamos ensinando doutrina uns aos outros quando nós cantamos o conteúdo bíblico. Agora, quando a sua igreja ela não está preocupada com isso, e o cântico ele é escolhido por aquele cântico que é o cântico que balança a igreja, um padrão totalmente antibíblico,
muitas vezes esses cânticos que balançam, são os cânticos da moda, eles estão cheios de heresia, eles estão cheios de blasfêmias contra o Senhor, cheios de conteúdo ruim, antibíblico, e você está consolidando essas palavras na sua congregação, quando poderia estar utilizando o canto como método também de ensino da palavra. Quando nós ofertamos ao Senhor, quando nós temos o nosso culto em volta da palavra, a palavra guia o culto e guia cada um dos conteúdos do culto, a oração ao Senhor, nós oramos a palavra, nós vemos então que o coração da congregação é instruído no culto. Quando o culto ele obedece à palavra com os elementos que o Senhor determina para o culto, e o conteúdo desses elementos é bíblico, a congregação ela é instruída, o evangelho é pregado aos corações, e aquele que é incrédulo ele passa a crer, e o povo de Deus que já crê é fortalecido, fortificado, ele cresce espiritualmente na palavra. Portanto, meus irmãos, o conhecer ao Senhor se dá de uma maneira individual, mas de uma maneira relacional, no âmbito da família e no âmbito da congregação. Negligenciar o primeiro nível, consequentemente, vai conduzir você a negligenciar os outros. Se você não tem um coração sedento pelo aprendizado da palavra, por conhecer a Deus de maneira pessoal e íntima, e faz isso, você não vai conseguir ensinar a sua família e desfrutar desse momento. E também não vai estar nem aí para a congregação, como é o que acontece. O crente turista, ele é algo antibíblico. O crente turista é aquele que o nome dele está no hall de membro. Mas os membros mais novos que acabaram de entrar, eles não conhecem essa pessoa, porque ela não frequenta o culto. Ela frequenta diversas reuniões. Ele vai para casamento, aniversário, ele vai para reuniões de lazer, ele cria eventos e compromissos para ele que nada tem a ver no dia de domingo, ele participa de tudo isso. Mas a casa do Senhor, a igreja reunida, o templo do Espírito Santo reunido, ele trata de maneira banal. É porque ele não ama a Deus, é simples. Se você está nessa situação, peça perdão ao Senhor e se arrependa dos seus pecados. Isso é uma demonstração de que o seu coração não está nem aí por conhecer a Deus, não está nem aí para aprender do Senhor. Portanto, esse conceito deve ser removido das nossas igrejas. Com paciência, com instrução, chamando a atenção do irmão, admoestando, mas se ele persiste nesse pecado de negligenciar a Assembleia dos Santos, o dia do Senhor, ele deve sim ser removido do hall de membros. Porque a igreja não é um clube. O Senhor, ele formou a igreja para que a igreja estivesse unida, caminhando juntos no conhecimento dele, para a adoração do nome dele e aperfeiçoamento do coração do seu povo. Portanto, somente ter o nome no hall de membros não tem significado nenhum se você verdadeiramente, genuinamente não faz parte daquela igreja. Se você é membro, você vive com o corpo. E você trabalha em prol do corpo para a glória de Deus. Se isso não está acontecendo na sua vida, repense. Ou tenha a atitude de pedir perdão ao Senhor, se arrependa dos seus pecados e retorne à congregação e ao âmbito congregacional, né? Ou tenha coragem de assumir que você não é crente, precisa de conversão e ore a Deus pedindo conversão. Mas do jeito que está, desse jeito não tem como continuar, meus irmãos. Portanto, nesse primeiro momento, nessa introdução sobre a questão do aprendizado e do ensino, eu gostaria de encerrar aqui a pregação, falando então que, de maneira muito clara, o Senhor se dá a conhecer por meio da palavra, que o Senhor, então, ele exorta e chama o crente a conhecê-lo por meio da palavra, e sem a palavra o crente não tem como prosseguir na vida cristã, ele não tem como crescer, né? E na próxima pregação, então, meus irmãos, nós vamos enfocar a questão congregacional, tá? Eu queria fazer essa introdução, abordar, então, as ordens do Senhor, o propósito do Senhor, e nas próximas pregações nós vamos enfocar a questão congregacional, que é exatamente o que nós estamos trabalhando sobre discipulado. Contudo, para chegar lá, teremos que passar pelo ministério de Cristo, ver como a palavra é central no ministério do Senhor, ver o que o Senhor prometeu acerca da palavra, a ordem de Cristo acerca da palavra, a provisão de Cristo acerca da palavra e o mandamento de aprendizado. Tá bom, meus irmãos? Dito isso, precisamos fazer algumas aplicações para finalizar. Primeiramente, você ama de fato a Deus? Você ama a Deus? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo a você nesse momento. Pense.
Pense, porque muitas pessoas têm dito que amam o Senhor, mas o Senhor Jesus diz que existe uma prova daqueles que amam verdadeiramente a Ele. Qual é a prova? Nós lemos em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você tem a vida eterna, você é alguém salvo. Jesus Cristo que diz que a vida eterna é conhecer a Deus, e o Senhor Jesus Cristo é quem Ele enviou. Dito isso, você tem buscado a palavra do Senhor, você ama a palavra, você diariamente, no seu cotidiano, você tem buscado meditar na palavra, aprender da palavra, você lê a palavra com a sua família. Qual o seu propósito para a sua família? Que eles sejam conduzidos ricos e abastados ao inferno, e você deseja que a porção e a herança deles seja Deus. Porque se o seu desejo é esse, que o Senhor seja entronizado no coração da sua família, o que você tem feito para isso? Você tem pregado a palavra, porque essa é a ordem que o Senhor lhe dá. Como é que você tem reagido com relação à sua congregação? Você tem ido aos cultos? Você tem participado das reuniões de discipulado, reunião de homens, de mulheres, as reuniões de vida cristã? Você tem buscado aconselhamento bíblico e pastoral? Você se dedica em ouvir a pregação, ou a sua mente vai para todos os lugares possíveis naquele momento? Porque se existe um mandamento de ensino na igreja, existe um mandamento de aprendizado também. É isso que eu gostaria de enfocar. Algumas pessoas requerem que os pastores eles sejam uma espécie de palhaços ou apresentadores de púlpito e fiquem criando estratégias para chamar a atenção. O simples fato da palavra do Senhor estar sendo lida e pregada ali, o próprio Deus falando por meio da palavra, deve ser motivo suficiente para você se concentrar e dedicar a sua atenção em aprender da palavra do Senhor. Quando nós olhamos do púlpito, algumas pessoas claramente estão com a mente totalmente vazia ali, corações endurecidos, soberbos, que não querem saber de Deus e que acham que por irem simplesmente à igreja todo domingo serão salvos. A vida eterna é conhecer a Deus, e um coração que deseja conhecer o Senhor está dedicado em aprender da palavra. Você tem honrado a palavra do Senhor? Guardar, a palavra guardar é obedecer. Tereo, terem, o Senhor emprega diversas variações do mesmo verbo, e ele fala várias vezes sobre guardar, guardar a palavra, significa entesourar, significa obedecer. Guardar a palavra é isso, é obedecer a palavra do Senhor. Esse é o significado. Você tem obedecido ao Senhor, você tem buscado a Ele, você tem se dedicado em obedecer ao Senhor, guardando o seu dia santo, o domingo. Você tem participado da adoração do Senhor no domingo junto com a sua igreja. São marcas práticas. Observe como o conhecimento de Deus ele é prático. É conhecer ao Senhor, aprender dos seus atributos, estar em um relacionamento tão íntimo que o meu coração, dia após dia, é constrangido pelo Santo Espírito a obedecer a Deus. E nós vamos ver que o nosso professor é o Santo Espírito. Em João 14, 26, o Senhor diz: o Espírito da verdade, esse vos ensinará todas as coisas que eu tenho guardado. Portanto, um coração verdadeiramente regenerado pelo Espírito é um coração que ama a palavra, porque o Espírito usa a palavra para gerar vida. E o Espírito ministra e ensina a palavra no coração. Você é habitado pelo Espírito Santo? A marca de que você é habitado pelo Espírito Santo é um amor crescente pela palavra do Senhor. Porque um dos ministérios do Espírito é o magistério do crente, do povo de Deus, do coração convertido. É o ensino, o Espírito Santo é o mestre do coração. É ele que levanta o pregador para falar, porque é um dom, o ministério da palavra, e ele que ilumina a mente para compreender a palavra e aplica a palavra ao coração, daquele coração que de fato é converso, é regenerado e anseia e tem sede de Deus. Portanto, olhe para a sua vida à luz da palavra, responda essas questões de maneira sincera. E se você não conhece a Cristo, se você tem desprezado a palavra dele, você não tem a vida eterna, está sobre condenação. Portanto, clame, Senhor, te revela a mim, fala ao meu coração, te manifesta a mim por meio da tua palavra, de maneira que o meu coração seja tirado, esse coração de pedra, um coração de carne seja posto no lugar, e agora eu posso estar em um relacionamento vivo contigo, onde eu me glorio em conhecer a ti, ó Deus, como o único Deus verdadeiro, e o teu Filho a quem tu enviastes, que se manifesta na palavra.
Vamos então ao Senhor em oração. Pai amado e querido, Deus eterno, misericordioso e santo, nós te agradecemos, Senhor, porque quando estávamos totalmente alienados de Ti, Senhor Deus, quando nós não Te desejávamos, Tu falou, Senhor. Tu trouxe vida espiritual ao vale de ossos secos, Senhor. Tu falou, Senhor Deus, e pelo poder do Teu Espírito, usando a Tua palavra, Pai, o poder da Tua palavra criadora que trouxe todas as coisas existentes, Tu gerou vida no coração daqueles que hoje creem em Ti, Senhor. Portanto, nós Te suplicamos, aumenta, Senhor Deus, o nosso desejo por Te conhecer, e que nós possamos ser sinceros e humildes em entender que Tu te revela na Tua palavra, que a preguiça, Pai, o desinteresse de ler a Tua palavra, de aprender a Tua palavra seja removido do coração, que o pensamento soberbo, Senhor, de dizer não pode ser só na palavra, desacreditando aquilo que Tu mesmo diz e confiando no próprio raciocínio, desapareça do coração, Senhor Deus. Nós Te suplicamos, Pai, conduz o Teu povo a amar a Tua palavra, porque é Tu falando, Senhor Deus, a Tua palavra provém de Ti, é Tu mesmo falando e Te comunicando a nós. Portanto, durante esse estudo, Senhor Deus, sobre o aprendizado e o ensino na igreja, Senhor, que Tu possa iluminar os nossos corações, despertar, Senhor Deus, a nossa mente, o nosso coração para Te buscar e assim, Senhor Deus, experimentar a promessa do Teu Filho, de que aquele que ama os Teus mandamentos e os guarda, ó Senhor Deus, terá o próprio Senhor se manifestando a nós, Tu habitando em nós, Senhor Deus, em um relacionamento contínuo, que é aperfeiçoado dia após dia e nos conforma à imagem do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. O que nós pedimos nessa manhã, em nome santo do Teu Filho amado, o Teu Cordeiro, o Teu Verbo encarnado, o Verbo encarnado, Senhor Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo. Já te agradecemos. Amém, Senhor, e amém.